Olá, pessoal, bem-vindos à aula 2 do curso de Excel básico. Aqui é Sandra Nascimento e o assunto dessa aula é formato de dados. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma planilha com alguns números aí, datas, né? Onde eu vou mostrar para vocês como fazer a formatação correta desses dados. Então, por exemplo, aqui na primeira coluna, eu quero que esses números aqui todos fiquem no formato geral. Então, o que é um formato geral no Excel? É um número exatamente como já está aqui. Um número que não tem casas decimais, não tem separador de milhar, não tem símbolo de moeda, é um número inteiro, tá? E aí, como que eu faço para saber se esses números realmente estão no formato geral? Quando eu seleciono, aqui em cima, na nossa guia página inicial, né? Aqui nós temos aqui no grupo número, esta caixinha aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos alguns formatos já pré-definidos, aqui são aqueles mais utilizados. Então, a primeira opção aqui é o formato geral, ó. Aqui mesmo já fala, ó, sem formato específico, né? Que é exatamente como eles já estão. Tudo bem? Agora, número com duas casas decimais. Então, vamos colocar casas decimais nesses números. Então, primeiro a gente seleciona e aí a gente pode usar o botão que fica aqui em cima, ó, né, no grupo número, que aqui em cima nós temos, ó, o aumentar casas decimais e o diminuir casas decimais. Então, esse aumentar casas decimais, olha, conforme eu vou clicando, ele vai aumentando as casas decimais. Tá? Então, eu vou clicar aqui para o diminuir e deixar apenas com duas, como estão aqui. Muito bem. Na terceira coluna, uma outra situação, número com separador de milhar. Aqui no caso, o valor seria 2.345, né? Então, o separador de milhar é aquele pontinho, tá? Que aparece ali na milhar, separando as milhares. Então, nós podemos selecionar os valores. Em seguida, a gente vai vir nessa setinha aqui, ó, que é chamada de controle do grupo número, né? Isso aqui é chamado de grupo número. Então, clicando aqui no controlezinho, ele vai abrir essa janela, que é a janela de formatar células. E aqui nesta janela, vocês têm aqui a categoria número, aqui do lado esquerdo, né? Dentro da categoria número, ó lá já está, né? Casas decimais duas. E aqui eu vou habilitar também essa opção, ó, usar separador de milhar. Feito isso, eu vou dar o OK aqui embaixo. Ó lá, já colocou o separador de milhar. E isso, pessoal, é automático, tá? Se por acaso eu vier aqui apagar esse valor aqui com delete, colocar qualquer outro, ó, sei lá, eu vou colocar assim, 5.830, mas eu não vou digitar o pontinho. 5.830 e dou Enter. Olha lá. Ele mesmo já coloca, porque o formato da célula já está pré-definido, tá? Para ter o separador de milhar e para ter as casas decimais. Muito bem. A próxima coluna, que é o formato moeda. Então, vamos selecionar aqui os valores todos primeiro e vou voltar lá novamente no controle do grupo número. Vamos conhecer aqui o que é o formato de moeda. Aqui do lado esquerdo eu escolho moeda e aqui ele me mostra, né, o exemplo, já me mostrando que ele vai vir com o símbolo de R cifrão, né, casas decimais. Aqui nós temos o símbolo de moedas possíveis. No nosso caso, é o R cifrão de real. E aqui eu vou dar o OK. Olha lá, já estão com o símbolo de moeda. No Excel, vocês nunca vão digitar o R cifrão, tá? Então, a gente insere esse R cifrão através de formatação. Porque se vocês digitarem, ele vai pensar que o seu conteúdo é um texto e aí vai dar erro na hora de fazer os cálculos. Então, aqui também, se eu digito, ó, vou apagar qualquer outro valor, sei lá, 6.940, e vou dar o Enter. Olha lá, ele já vem formatadinho, então eu não precisei digitar o R cifrão.
A próxima coluna fala do formato contábil. Então, primeiro nós vamos selecionar. O formato contábil, como é assim o mais utilizado, já tem aqui em cima ó, um botãozinho próprio para ele, ó, esse aqui. Então, aqui dentro do formato contábil, tem o formato de real, né? O formato de dólar e o formato de euro. Então, no caso, eu vou escolher o formato de real. E olhem só, né, a diferença entre o formato de moeda e o formato contábil. A diferença, gente, é somente estética. Aqui no formato de moeda, o R-cifrão ele fica mais próximo do número. Já no formato contábil, ele deixa alinhadinho, ó, o R-cifrão alinhado um embaixo do outro e os valores também. É só essa a diferença. E vamos para a coluna data. A coluna de data, aqui nós estamos com as datas no formato abreviado, que a gente chama, dia, mês e ano, né? Mas, se nós entrarmos lá em cima, novamente, na caixinha de formato, de número, aqui, por exemplo, além de data abreviada, ele também tem esse data completa. Ó, eu vou só clicar para vocês poderem ver. A princípio, vai aparecer esse monte de cerquinha, mas isso não é um erro, né? Isso aqui, na verdade, é porque o conteúdo não está cabendo na coluna. Então, eu posso aumentar aqui em cima a largura da coluna dando 2 cliques, ó, tá? Então, aqui ele já trouxe as mesmas datas que estavam aqui, só que em outro formato, né? No formato que ele traz o dia da semana, tal, né? O dia do mês, o mês por extenso e o ano. Então, se eu colocar aqui qualquer outra data, ó, só como teste, por exemplo, eu vou colocar, olha, dia 25 de julho de 2020 e dou Enter. Olha lá, ele já converte para esse formato. Mas é possível termos outros formatos também. Então, eu vou selecionar as datas novamente, vou entrar lá em cima novamente no controle do grupo número. Aqui do lado esquerdo, nessa janela de formatar células, né? Eu vou entrar aqui na opção data. E aqui vocês vão ver que ele tem vários outros formatos também, tá? Só que nós podemos personalizar isso, ok? Então, por exemplo, ó, nesse caso, eu quero esse formato aqui, ó, onde tem o dia do mês, né? O mês abreviado e o ano. Então, vamos ver, vamos dar ok. Olha lá, mudou já. Ah, mas eu não quero tracinho, eu quero barra. Eu vou voltar lá. Nesse caso, a gente pode vir aqui, ó, nesta opção que é o personalizado. Aqui no personalizado, nesta caixinha aqui de tipo, vocês podem apagar o que tiver escrito aí. E aqui funciona assim. O dia é representado pela letra D. O mês é representado pela letra M e o ano pela letra A. Então, se eu quero o dia com 2 dígitos, eu digito 2 vezes a letra D. Ó, ele já está me trazendo, né, como vai ficar lá. Barra, eu quero uma barra. O mês eu quero por extenso. Então, o mês, se eu coloco 2 letras M, ele traz o mês sempre com 2 dígitos, né? Se eu coloco 3 letras M, ele coloca o mês abreviado, ó. Se eu colocar mais uma letra M, agora ele traz um mês por extenso. E aqui barra, e o ano eu quero com 4 dígitos, então eu coloco 4 vezes a letrinha A. Então aqui eu tenho a minha data no formato que eu quero. E aqui eu posso dar o OK. Deu OK. Temos lá as datas já formatadas. Aqui na próxima coluna temos um exemplo de CEP, né? Isso aqui são números de CEP. Então, na hora de digitar o CEP, vocês podem digitar assim, normalmente, sem precisar colocar o traço. E agora eu apenas seleciono, vamos lá no botão, o controle do grupo número. Aqui nós temos
essa categoria chamada especial. E nessa janela, nós temos aqui dentro do especial, tem o CEP mais 3, né? Telefone e SIC. Então, aqui eu vou escolher o CEP mais 3. E aí ele me mostra aqui em cima, ó, como que ele vai aparecer já com o tracinho. Então, aqui basta nós darmos OK. Pronto, já colocou o tracinho também. Telefone. Esses telefones aqui, nós vamos considerar que são telefones fixos, tá? Os 2 primeiros dígitos é o código da cidade e depois o número do telefone. Só que o código da cidade eu quero que apareça entre parênteses, né? E depois os 4 dígitos, tracinho mais 4 dígitos. Esse é o nosso formato aqui no Brasil de telefone fixo. Então, nós vamos primeiro selecionar, entramos lá novamente no controle do grupo número e vou ali na categoria especial, só para mostrar para vocês assim. Aqui eu sei que existe, né, um formato aí de telefone, ó, mas esse formato que está aqui não é o formato do Brasil. Então eu vou vir aqui, ó, no personalizado. Então, dentro do personalizado, a gente vem aqui nessa caixinha tipo, apago o que está escrito aí, e aí eu vou começar a formatar. Então, os 2 primeiros dígitos eu quero entre parênteses. Então, aqui eu abro um parênteses e no lugar dos números eu vou colocando zeros. Então, como são 2 dígitos, eu coloco 00 e fecho o parênteses. Isso ele vai entender que são 2 dígitos dentro do parênteses. Depois eu preciso de 4 números. 1, 2, 3, 4. Depois vai vir um tracinho e depois mais 4 números. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Esse é o formato do nosso telefone aqui no Brasil, telefone fixo. Feito isso, OK. Já está lá formatado. Então, na hora de digitar um novo telefone, eu não vou precisar me preocupar em digitar o parênteses, de colocar tracinho, nada. Eu apenas digito. Tá? O CPF, vamos ver o que é possível fazer aqui no caso do CPF. Ó. Vamos selecionar, vamos entrar lá no controle do grupo número. Aqui também na categoria especial, nessa janela de formatar células, existe esta opção aqui, ó, o SIC, tá? Então, com essa opção, o que ele vai fazer, pessoal, na verdade, é separar os 2 últimos dígitos do CPF com um tracinho, tá? O pontinho não vai ter como a gente fazer essa máscara, ok? Porque existe todo um cálculo, né? Para que o CPF seja gerado. Então, existe um porquê daqueles grupos que ele cria, né, separado por número. Então, isso seria possível através de programação VBA. Tá? Então, aqui no caso, nós vamos deixar somente assim e vou dar um OK. Olha lá, já separou todos, né, com o tracinho lá, separando os 2 últimos dígitos. Depois, número com 3 dígitos. Aqui está 1, mas eu gostaria que aparecesse 001. Aqui aparecesse 003. Então, aqui nós vamos também selecionar. Entramos lá em cima no controle do grupo número. E aqui eu entro no personalizado. E na caixinha de personalizado, eu venho aqui, apago o que estiver escrito lá e digito 3 números 0. São 3 dígitos que nós queremos, ó. 000. E dou o OK. Lá está. Mesmo que eu digite apenas um único dígito, ó, por exemplo, 5, vai aparecer 005. Ok, pessoal? E aqui, então, finalizamos a nossa aula 2.